Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, chegando aqui para conversar um pouco com você sobre a polêmica, né, que está acontecendo aí sobre o jogo Vasco e Flamengo no dia 19 de abril, mando do Vasco, né? E daí de ontem para hoje, né, várias mídias noticiando isso, opinando sobre isso, e a gente vai falar sobre isso aqui agora. Primeiramente, Pedrinho está correto em querer manter o jogo do Vasco em São Januário. Outra mentira que tem acontecido, que o Vasco pediu torcida única. Não, o Vasco não pediu torcida única. O Vasco quer sim que seja destinado os 10% lá, que é do mandante, né, do visitante, no caso ao Flamengo, para que eles tragam sua torcida sim para São Januário para poder assistir seu time jogar ali contra o Vasco. Só que o BEP, ainda há pouco, agora 2 horas atrás, soltou ali uma exigência para o Vasco. Olha, a gente só autoriza o jogo em São Januário. Porém, né, a gente precisa que seja torcida única. E daí, a minha pergunta é, por que as polícias de São Paulo conseguem fazer jogos em Santos sem torcida única? Por que o próprio Vasco pode receber Santos, Corinthians, Cruzeiro, que são torcidas rivais, não torcidas irmãs, no sentido, né, da preocupação com a violência aí, e contra o Flamengo o BEP não consegue garantir essa segurança? Essa é uma pergunta que fica no ar. Segundo, o Maracanã, e aí vem a falácia de que isso vai tirar a cultura do futebol carioca. A cultura do futebol carioca, só para lembrar vocês, torcedores aí, né, do Flamengo, do Fluminense e de tantos outros, já está sendo distorcida há muito tempo. Está sendo distorcida a partir do momento que vocês colocam Flamengo e Fluminense como donos, teoricamente, ou administradores do Maracanã, sendo que o Maracanã foi criado em 1950. Começa-se também a destruição do futebol carioca quando vocês negam o Vasco jogar lá 4 ou 5 partidas no ano, porque vocês são um mandatário e o Vasco tem que entrar na justiça para jogar como aconteceu no ano passado. A única coisa que o Vasco quer é jogar no seu estádio, porque até então quem não tem casa são vocês, Flamengo e Fluminense. Vocês administram alguma casa. O Vasco tem estádio, precisa jogar no seu estádio, quer jogar no seu estádio, e o Pedrinho está certíssimo em relação a isso. Agora, se o BEP quer que jogue torcida única, a culpa não é do Vasco, a culpa não é do Pedrinho. O Pedrinho está exercendo apenas o direito de fazer valer, sim, a vontade do Vasco e não a vontade do Flamengo. Porque nesse caso, a diretoria flamenguista queria que jogasse no Maracanã se fosse possível, assim como foram as semifinais do Campeonato Carioca, para que a renda fique para eles e o Vasco venha ganhar a menor parte como visitante mesmo sendo mandante. Então assim, só para lembrar, quem está junto com vocês é o Fluminense. O Vasco não está nessa história. O Vasco não precisa de vocês. O Vasco não precisa da casa de vocês. O Vasco tem estádio, tá? Fica a dica.